Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Estamos iniciando aí mais uma manhã e também mais um de nossos devocionais. E na manhã de hoje nós iremos até o texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Faremos a leitura dos versículos 14 até o 16. Vamos à leitura então. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O ofício sacerdotal no Antigo Testamento era o meio pelo qual, um dos meios pelos quais Deus sustentava a sua aliança com a nação de Israel. Então, o sacerdote, o homem que era designado por esse ofício, era aquele que servia como uma espécie de mediador. Era ele que levava os sacrifícios até Deus, dos animais que eram imolados, para que a nação tivesse a certeza de que seu pecado foi perdoado. Tamanha era a importância desse ofício que até mesmo aqueles pecados pelos quais hoje nós oramos a Deus e pedimos perdão quando os cometemos, naquela época era necessário então que esses pecados fossem cobridos, fossem anulados por Deus perante ali o sacerdote. Então o pecador ia até o templo, levava um animal, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, num simbolismo ali de que os pecados do pecador estavam passando para aquele animal, o animal era morto e os pecados estavam pagos. Foi assim desde o Éden, foi essa forma pelo qual Deus escolheu perdoar nossos pecados através do sacrifício, através de um pagamento. A grande glória do ofício sacerdotal, entretanto, não está no Pentateuco, que é quando ele é instituído, mas está justamente na cruz de nosso Cristo. A glória do ofício sacerdotal está no fato de que ele apontava para um outro significado, ele apontava para um outro motivo, um outro tempo, que era justamente o sacerdócio que era exercido pelo nosso Jesus. E a glória está justamente no fato de que Jesus não é só o nosso sacerdote, mas também o nosso sacrifício. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus está justamente falando sobre isso. Jesus, ele é o grande sumo sacerdote. Ele é a expressão plena do que era o sacerdócio no Antigo Testamento. E nós podemos, então, ter fé porque ele é o nosso sacerdote. O autor continua dizendo que Jesus penetrou os céus. E ele penetrou como um homem. Isso tem dois significados importantes. A primeira é que Jesus ele cumpriu algo que era impossível a nós para que nós cumpríssemos. Quando o texto diz que Jesus penetrou os céus, o autor quer dizer que ele atravessou um abismo que não podia ser atravessado. Ele atravessou uma barreira intransponível. Ele penetra o céu e por isso nós podemos conservar firmes a nossa confissão nesse Jesus que é o nosso Deus e é o nosso Salvador. E ele continua dizendo que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O que ele está dizendo é que nós temos alguém que, a nossa semelhança, sofreu as tentações que sofremos. E é justamente o que diz o texto. Então Jesus ele pode se compadecer conosco. Lembrem-se de quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Tudo foi oferecido a Cristo. Todos os reinos do mundo, comida, que era o que ele mais necessitava naquele momento, foi oferecido, mas ele não pecou. Ele não atendeu a palavra de Satanás, mas continuou obediente ao seu pai. Entretanto, se existe essa semelhança entre nós e Cristo, pelo fato de que ele também foi tentado como nós fomos tentados, existe uma grande diferença. Se nós, na nossa vida anterior ao conhecimento de Jesus, pecávamos frequentemente e continuadamente contra Deus, Jesus nunca pecou. Mesmo agora nós que somos salvos ainda pecamos em alguns momentos. Entretanto, Jesus foi um santo perfeito. Em nenhum momento ele chegou a pecar, em nenhum momento ele ofendeu o seu Pai que era Deus, ele cumpriu toda a vontade de Deus. E é por isso que a conclusão do nosso autor é que por esses motivos, pelo motivo de que o nosso Jesus é aquele que mediou nossa relação com Deus, é aquele que ofereceu o sacrifício a Deus, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Meus irmãos, a sala dos reis no Antigo Oriente era algo sagrado. Você não podia entrar na sala de um rei sem a sua autorização. Quando alguém entrava na sala de um rei, era necessário que o rei o apontasse um cetro ou mostrasse algum gesto de favor àquele homem. E, meus irmãos, o gesto de favor
nesse momento onde nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus, é senão o gesto de favor que foi feito na cruz. Na cruz é como se Deus nos apontasse um cetro, nos mostrando que nós somos aceitos na sala de seu trono, na sala de sua glória. Lembrem-se de Isaías, quando ele vê a Deus e a sua glória, e os anjos louvando o nome de Deus, a reação dele é de temor. Ele é um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Ele aguardava a morte ali. Ele era um homem pecador que viu a excelência, o que há de transcendente no mundo, o que há de mais perfeito e mais glorioso no mundo. Entretanto, apesar de ver toda a santidade de Deus, os seus lábios foram tocados com a brasa viva e ele então pôde estar ali junto à presença do nosso Senhor. Jesus é a nossa brasa viva. Jesus é aquele que purificou os nossos pecados, é o que nos permite nos achegar ao trono de sua graça. Por isso você, senhora aí, dona de casa que talvez esteja, daqui a pouco vai fazer comida, ou você, pai de família, que está trabalhando neste momento, se você ainda não foi impedido de trabalhar pelo motivo de quarentena, saiba que o trono da graça de Deus está disponível para você. Está disponível enquanto você lava suas louças, enquanto você faz seus afazeres. Você pode orar a Deus e clamar e pedir perdão por seus pecados e ter a certeza de que esses pecados estão perdoados, porque o nosso grande sumo sacerdote ofereceu o sacrifício por nós, que é justamente o sangue que ele derramou na cruz. Essas são as boas novas do Evangelho. Espero que isso abençoe teu dia. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor, nós glorificamos a Ti pela Tua graça, glorificamos a Ti pela Tua misericórdia, porque foi oferecido sacrifício em nosso favor, e agora nós temos a certeza de que podemos nos achegar diante do trono da Sua glória, do trono da Tua graça, e estarmos confiantes de que seremos aceitos na Tua presença, por causa da magnitude do sacrifício que foi oferecido por nós, por nosso Jesus Cristo. Consola o nosso coração, que nós possamos voltar às nossas atividades na igreja em breve e glorificarmos também o Teu nome ali, reunidos em comunhão a Ti. Em nome de Jesus, amém.